Muita satisfação que eu falo de Luiz Bacelar. Eu tive o privilégio de conhecer esse escritor na universidade, ainda quando estudante, como aluna do professor Marcos Frederico Grieg. O professor nos encantava quando declamava os poemas de Luiz Bacelar e, particularmente, ele trabalhou dois poemas de duas obras, por sinal, né? Que é o livro que teve muita notoriedade. Luiz Bacelar realmente ganhou um prêmio, inclusive literário, que é Frauta de Barro, né? Então o professor nos presenteou com um poema que se chama O Soneto da Caixa de Fósforo. Depois ele trabalhou Sol de Feira também. Então são obras muito ricas, muito prazerosas de ler em sala de aula. E eu levei isso como bagagem para a minha vida como professora. E sempre que eu trabalho em literatura amazonense, principalmente na formação de professores, eu gosto de trabalhar essas obras de Bacelar, né? Tanto Frauta de Barro quanto Sol de Feira. É fantástico como ele pega coisas tão pequenas, comuns do nosso dia a dia, e transforma em arte, transforma em literatura, em uma bela obra de arte. O bacana de um poema é ele ser declamado. Uma poesia, ela não pode ser apenas olhada, ela não pode ser apenas ter um instante, deixá-la num lugar estático. Ela precisa ser como aquele poeta oral, que o narrador oral ele tem essa prática. Ele é alguém que no instante da fala existe um corpo e fala muito mais do que palavras. Então quando estamos diante da presença de um corpo, a poesia ela é muito mais carregada de significados. Então o Bacelar parece-me que ele teve esse cuidado muito grande. Ele pensou nisso tudo, ele pensou nessas coisas do dia a dia. Então Bacelar realmente ele é um escritor ímpar da literatura amazonense. E não podemos deixar de quando trabalhar literatura amazonense ou mesmo literatura brasileira, falar de Luiz Bacelar. Na obra Frauta de Barro, tem um poema que eu gosto muito de trabalhar em sala de aula. E por conta desse poema, meus alunos até me alcunharam de Fiat Lux, porque nós fazíamos coral em sala, quando eu via eles já gritavam, disse Fiat Lux. Então o poema, ele é um poema que trabalha com um objeto muito comum, né, do nosso dia a dia, que é uma simples caixa de fósforo. Então vamos lá, Soneto da Caixa de Fósforo. Como é que eu trabalho ele em sala de aula? Primeiro eu declamo, então para ouvir, para que os alunos ouçam, eles também, nós dividimos a sala em dois blocos, e aí todos fazem aquele grande coral e ouvem, né, a voz e percebe que através da voz suscita as imagens, as inúmeras imagens possíveis que está ali dentro do poema. Então vamos lá ao poema. Minha cápsula de incêndio, meu cofre de labaredas, meu pelotão de alvafardas e altas barretinas pretas. Se só no níquel quem vende-os lhes aquilata o valor, teus granadeiros na guarda não se inflamam de pudor. Fiat Lux do meu verso, símbolo vivo de amor. Qualquer fricção te incendeia, te arranca estrelas de dor. Minha gaveta de chamas com sementes de calor. Então, após a leitura, nós começamos a perceber que os alunos ficam todos muito, vamos dizer assim, ouriçados, eu digo, né? Eles ficam gostando realmente, não é? Existe um momento de êxtase até mesmo em sala, e aí eu começo a perguntar, o que é isso?
geralmente eu não digo o título do poema. Eles têm que descobrir o que é isso. E é interessante que sai muita coisa, claro, que a primeira coisa que a gente percebe é fogo, mas através do fogo vem várias imagens. Por que é um cofre de labaredas, né? Cápsula, olha uma caixa, então simplesmente uma simples caixa de fósforo. A partir dela, ele nos mostra tantos elementos e ali ele nos mostra a grandeza de uma simples caixa de fósforo. E sem falar que o próprio professor Paulo Graça, não é, nos mostrou que as imagens que ela suscita nos pode remeter também, além do fogo, fricção, qualquer fricção te incendeia, não é? E aí isso aqui também nos remete para um momento erótico de um casal, não é isso? Qualquer fricção te incendeia, te arranca a estrela de dor, minha gaveta de chamas, com semente de calor. Quanta coisa, quantas imagens nós podemos ver e sentir através de uma simples caixa de fósforo. Então, Luiz Bacelar foi magistral neste poema e em tantos outros poemas da obra Frauta de Barro. Além do texto desse livro, Frauta de Barro, um outro livro que me chama muito a atenção e gosto muito de trabalhar em sala de aula é o livro Sol de Feira, né? Sol de Feira é fantástico. Não teve todo aquele peso da crítica como foi Frauta de Barro, mas na minha concepção ele é um livro fantástico, magistral, porque ele traz ali a diversidade da feira, não é? A feira e a sua diversidade, a feira e a sua alegria, essa diversidade que ele vai mostrar tanto nos poemas, na quantidade de frutas, quanto na forma como ele retrata. E essa forma é tanto a estrutura dela quanto o ritmo. Isso é muito interessante. Os vários ritmos que ele trabalha nesses poemas, que são seus famosos rondés, que eram muito utilizados, que eram tratados na França, né? É de origem francesa. E tem um deles, particularmente, que eu gosto muito, que se chama Rondel do Abacaxi. Com teu cocar de verdes prumas, feroz te aprumas para lutar, feres as mãos que cortas cruas, douradas puas de teu gibão, abacaxi, topázio agreste, cristal farol, cada rodela de tua polpa revela o sol. E eu brinco também com esse poema, gosto muito dele. E pensei numa música para ele. Claro que creio que pode pensar em outro ritmo, mas como ele é tem um ritmo muito peculiar. E aí eu imaginei assim: com teu cocar de verdes prumas, feroz te aprumas para lutar, feres as mãos que cortas cruas, douradas puas de teu gibão, abacaxi, topázio, agreste, cristal farol, cada rodela de tua polpa revela o sol. E nós vamos perceber que esse ritmo é um ritmo musical, muito legal. Inclusive, ele deixou até partitura neste livro. Certamente que Bacelar queria, não é, que nós cantássemos seus versos. E esta canção habla el poeta Luis Bacelar. Mani, 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 de un corpo branco esfarelado de cachetú, llora exprimido no chipichín, lágrimas vivas de tu copín. Mani, mani, de un corpo branco esfarelado no cachetú, llora exprimido no chipichín, lágrimas vivas de tu copín. Ci pose un taco danza l'onor, cadere pres, todo esborado, danza esbolado, feita-se luz. Todo irado, danza esboladas, feita-se luz. Mani, mani, Tanto esfarelado de un caetú, llora espremido
mani, teu corpo bravo